Atenção você que gosta aí de jornalismo, política e também de futebol e esporte, fique ligado que esse podcast é pra você. Podcast Adriano Fonseca é o melhor podcast. Grave esse nome, vê se não esquece. Acessa lá no YouTube, conteúdo de qualidade podcast. É muito bom estar de volta aqui no podcast Adriano Fonseca e hoje eu tenho o prazer de trazer um amigo aqui para falar sobre esporte, política, também falar um pouco sobre jornalismo. Maurício Aragão, seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito feliz de você estar aqui. Obrigado, Adriano, pelo convite. Muito bacana também ter essa oportunidade de a gente falar, porque no dia a dia, né, a gente fala muito dos fatos, das notícias, e aqui a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho também da gente, do que a gente pensa, do que a gente tem feito, e isso é bacana, então eu agradeço demais o convite. Eu sempre começo o podcast aqui falando para as pessoas contarem a história dela. Porque eu sempre falo, né, que às vezes as pessoas te vêem lá na TV, acham que você já começou fazendo sucesso, já estando lá na TV, e que a tua vida foi fácil, né? Então o que acontece? Eu sempre peço para as pessoas que chegam aqui no podcast contarem a história delas, né? E aí eu queria que você contasse a sua história aí, para as pessoas que estão aí assistindo a gente. Bom, Adriano, eu sempre trabalhei com jornalismo. É uma coisa que minha família sempre teve muita ligação com isso. Meu pai chegou a ser correspondente do Globo em Teresópolis, embora não é jornalista de formação, mas trabalhou no Globo. Ele, como correspondente, ele participou de revistas, de jornais aqui da época dele. E meu pai sempre me incentivou e eu sempre tive essa vocação para gostar de escrever, etc. E aí, quando chegou na época de decidir carreira profissional, né, chegando ao fim do então segundo grau, hoje ensino médio, eu não tinha dúvida que eu gostaria de fazer comunicação. E na época fiz vestibular, não era um cara estudioso, nunca fui muito estudioso, não passei na primeira classificação, mas aí começamos a ver faculdades que poderiam... Na época o vestibular era integrado, SES Gran Rio, e eu acabei passando a minha segunda reclassificação para uma faculdade lá na Lagoa, no Rio de Janeiro, chamada Faculdade da Cidade. Infelizmente não existe hoje, porque é um grupo que cresceu demais e acabou pagando por isso, mas que na época era uma faculdade de uma referência muito grande na área de comunicação, e a gente teve a oportunidade de fazer a faculdade de comunicação numa época muito difícil, porque hoje os jovens não sabem o que é inflação. Na época a gente tinha inflação. Eu estudei na época do governo Sarney, quando descongelou, então a cada mês a mensalidade era outra. Mas consegui terminar. E logo que eu entrei para a faculdade, eu fui chamado para algumas atividades aqui na cidade. Eu fui chamado para estagiar no Teresópolis Jornal, né, como o repórter que fazia a parte de esporte, de bairro, né, essas matérias de falar de reclamação de bairros. Comecei fazendo essas pautas. Logo depois, né, eu agradeço o convite do Zé Renato de Miranda, que foi uma pessoa que me ensinou muito na parte profissional, quando eu entrei no TJ. Depois eu fui chamado para participar no rádio esportivo, que é uma coisa que eu sempre gostei, de esporte e de rádio, o nosso saudoso Zé Carlos Lippe, né? Ele comandava o programa da Rádio Teresópolis na época, e eu era o caçulinha ali, porque eu tinha 17 para 18 anos, a maioria ali já era mais velho, e eu fiquei lá de repórter, né? Ia pra beira... Aquele repórter que fica na beira de campo, entrevista o jogador, fala como é que foi o lance, e assim comecei minha carreira. E fui me apaixonando pelo jornalismo. De lá para cá, eu tô com 57, são 40 anos, né? 40 anos sempre trabalhando nessa área. As coisas foram mudando, né? A partir dos anos 2000, eu trabalhei muito tempo rádio e TV, rádio e jornal impresso. E a partir de 2000 surgiu na cidade televisão, né, as primeiras TVs a cabo ainda, né? E aí eu comecei logo a fazer um programa de esporte na TV Cidade. Trabalhei anos na TV Cidade, depois saí um período, trabalhei na extinta Canal 7, né, com meu amigo Marcelo Salem também durante alguns anos. E em 2019 recebi o convite para voltar para a TV Cidade, mas aí não para falar só de esporte como era antes, para apresentar um programa mais diversificado, falando de tudo, que é o Cidade Agora, que eu estou desde aquela época, e fala sobre tudo hoje, sobre comunidade, sobre política, sobre notícias policiais, cultura. Então é um programa que também acho que acrescentou muito. É um telejornal hoje. A gente não tem esse formato assim
ali quadradão de jornal, né? Eu digo mais porque que é tem essa entrevista aí. E a gente faz de uma maneira mais descontraído, mas é por aí. É um informativo que todos os dias a gente tenta trazer o máximo de informações da cidade, levar pessoas para debater o que está acontecendo. Então, nesse meio tempo aí, Adriano, só para resumir, eu trabalhei em rádio, né, como narrador esportivo na Rádio Teresópolis durante muitos anos, mais de 10 anos. Muita gente ainda lembra. A gente ia para Maracanã, São Januário, e foi um período muito bacana. Foi aí que você começou na comunicação, na rádio ou foi o jornal Comecei primeiro? no Teresópolis Jornal. Tá. TJ foi o primeiro. Aí, alguns meses que eu já estava escrevendo para o jornal, o Lipe me chamou para a rádio. Isso aí. E aí eu fiquei nos dois. Em jornal, eu trabalhei no Teresópolis Jornal há muitos anos. Uma época eu fui correspondente do jornal Fluminense, de Niterói, que tinha uma sede aqui. Já fui correspondente do jornal O Dia, durante um ano. E depois montei um jornal chamado A Voz da Região. Em determinada época eu recebi uma proposta de vender o jornal, acabei vendendo por um outro grupo. E depois voltei a montar um outro jornal que está até hoje de maneira online, que é a Gazeta Fluminense. Então, na parte de jornal. Na parte de rádio, durante anos trabalhei na Rádio Teresópolis como narrador esportivo, apresentando programa de esporte. Depois eu fui, narrei um período para a Rádio Geração 2000. Depois fiquei afastado de rádio um tempo. Tive um convite durante uma época, eu participava, mas era um quadro, né, diário na Tere FM, que muita gente lembra também, né, que a gente fazia uma participação de manhã cedo. Comecei com o Marco Antônio, que hoje é o diretor da TV Cidade. Um abraço para ele, que é um super amigo também. Passou pelo Bandeira, que foi apresentador do horário, que hoje é repórter da TV Diário, o Jornal Diário. E terminei, quando eu encerrei minha participação, já era o Duda Ramalho, né, que está na TV até hoje, grande amigo. Então foi uma época muito legal também. Aí de rádio, de lá para cá eu parei, já tem um tempo que eu não faço rádio, e me dedicando hoje à TV. Hoje, para resumir, eu estou na TV Cidade, com o programa Cidade Agora, tenho a Gazeta Fluminense e lançamos recentemente o portal Serra 1, que é o portal mais voltado para a área de cultura, esporte, lazer, para a agenda cultural e de eventos. E assim, essa transição, com que essa transição do jornal para a rádio, da rádio para a TV, tem muita diferença? Como que é? Rapaz, nada é mais diferente do que a gente está vivendo hoje, porque a tecnologia mudou radicalmente a questão da comunicação, né? Você vê hoje, por exemplo, a gente está gravando aqui um podcast. Antigamente, se você não tivesse um horário na TV, você não tinha espaço para você estar aqui trazendo seus convidados. Isso democratizou muito a informação. Lógico que também eu vejo hoje o lado ruim, que superficializou, porque as pessoas não se aprofundam nos temas. A coisa às vezes fica muito na superfície. Então, vamos dar notícia, vamos correr, dar em primeira mão, mas nem sempre dá notícia completa, nem sempre quer esclarecer, porque o like vale mais do que a informação. Eu sou das antigas, que a informação era o ponto principal, né? Você trazer uma informação correta. Porque, por exemplo, acontece um fato, a gente que mora numa cidade ainda pequena, você sabe que tem um fato, por exemplo, policial, alguém assassinado, etc. Surgem 500 teorias sobre aquele crime. Verdade. E as pessoas vão falando na rua. Quando você está na imprensa, você não pode se basear em boato do que você está ouvindo na rua. Você tem que seguir o padrão da informação oficial. A não ser que você tenha uma informação muito quente e com muita convicção, muito concreta, muita convicção. Senão, e hoje não acontece isso. Hoje, muitas vezes, eu não estou generalizando, mas no afã de ter o clique, joga-se primeiro o tema e depois vê o que acontece. E isso eu acho uma responsabilidade muito grande, que tem que tomar muito cuidado. Então, por exemplo, eu como trabalhei jornal e rádio para começar juntos, eu não senti a diferença, até me ajudou. Quando surgiu TV local, a TV local no início ela era muito estilo rádio, porque ela tinha poucos recursos, então não mudou muito, era mais ou menos você abria ali a câmera, você tinha ainda pouco recurso de edição, de imagem. Isso foi melhorando. Hoje eu vejo um Cidade Agora muito mais dinâmico do que o programa que eu fazia naquela época, por exemplo. Então, tudo isso, mas são evoluções. Então, eu não senti muita diferença entre os três formatos, né? Rádio, TV e jornal, porque eu fui trabalhando
eles paralelamente. Agora, hoje eu sou um cara de 57 anos, numa sociedade que está mudando muito rápido. Então, a comunicação hoje, ela está avançando muito rápido, né, Adriano? Então, você tem que se adaptar. A juventude, por exemplo, que já não liga para a TV, ao jornal, tudo hoje é internet. Aí o que me preocupa às vezes é isso, que tipo de informação está chegando nessa juventude. A qualidade, né, que está chegando. Exatamente. O que tem ela está sendo feita com verdade, com responsabilidade, ou apenas para conseguir like. Né? Isso é muito complicado. Isso daí é bacana você falar assim, né? Que é o que você falou. Acho que cada um que tem o seu meio de comunicação assim, tem que ter uma responsabilidade com as informações que passa. E assim, a gente viveu uma época aí que as fake news estavam rolando solta, e isso daí pode complicar a vida das pessoas, né? É igual você falou, pode causar danos à vida das pessoas, é igual quando é um repórter policial. Imagina a família receber uma notícia e sair várias coisas ali e a pessoa... o baque que a família recebe, né? Então, assim, é complicado. Falando ainda dessa tua época aí, qual assim, que o jogo que, quando você foi narrador, que mais te marcou? No jornal, tem alguma matéria, assim, que mais te marcou? E na TV, qual foi o programa, assim, ou alguma coisa assim, alguma matéria também que mais te marcou nessa tua época, assim, de carreira? Rapaz, vamos lá, vamos pro rádio primeiro. O rádio, eu sempre fui muito pro esporte, né? Então, o rádio, com certeza, teve alguns momentos muito marcantes. Uma coisa muito legal foi um período, em 1995, quando o Barra Futebol Clube jogou futebol profissional, representando Teresópolis. Foram 3 anos que o Barra jogou futebol profissional, muito na época pelo incentivo do Roberto Petro, que não havia sido prefeito ainda, e era um apaixonado pelo futebol e tal, e na época bancou um time que fez uma campanha maravilhosa. Em 95, para você ter uma ideia, o Barra esteve a um jogo de subir para a primeira divisão e no domingo seguinte àquele jogo encarar o Flamengo na Gávea, pelo Campeonato Carioca. O Barra ele foi campeão na época, o regulamento da federação tinha mudado e ele era de uma divisão chamada intermediária e ele ganhou aquela divisão. E aí eles tinham feito o regulamento, o campeonato, e a campeonato da primeira divisão ia chegar a um octogonal, perdão, os 7 primeiros colocados e um time que viesse das divisões menores. O Barra ganhou a divisão intermediária sobre o Barra Mansa. Eu lembro até hoje que eu realmente tenho aquele lado que o narrador às vezes esquece que é narrador e vira torcedor. Foi naquele dia. O Barra fez o gol no Barra Mansa, gol de 1-0, o gol do César, que era no centroavante, tinha jogado no Palmeiras, no Vasco, Real Madrid. O César já era veterano, ele fez um gol. O Barra ganhou o jogo de 1-0 lá em Caio Martins, no estádio do Caio Martins, em Niterói. E aquele dia, na hora que saiu o gol, eu virei torcedor. Reconheço que o profissionalismo ali ficou de lado, não teve jeito. E aí o Barra passou, e aí o Barra ia jogar com o Entrerriense, que era da primeira divisão, porque era assim, o time que subisse da intermediária, ele tinha um jogo extra com o 8º colocado da primeira divisão para ver quem que avançava. E aí esse jogo, embora o Barra perdeu o jogo por 3-2, foi um dia marcante, assim, porque foi a caravana que saiu de Teresópolis. O jogo foi na Rua Bariri, em Olaria. No meio de semana à tarde, a cidade parou para ver aquele jogo. Não havia TV, né, transmitindo na época. Hoje todo jogo está no YouTube, naquela época não tinha. Onde passava, a rádio estava na Rádio Teresópolis e as pessoas ouvindo o jogo. Isso até relato dos meus amigos. Falaram, Maurício, onde a gente ia nessa cidade, eu ouvia sua voz e do pessoal da equipe de esporte. Celso Martins, Ademar Maluf, saudoso Gilberto Passos, muita gente boa que trabalhou com a gente naquela época. Bandeira, se eu não me engano, Rogério Lopes. E a gente transmitiu o jogo, foi 3-2, o Barra foi roubado escandalosamente. Não foi escandalosamente. Não tinha jeito, aquele jogo não tinha como o Barra passar. Porque, pela lógica, o Barra poderia ter ganho o jogo. E aí foi um jogo que, apesar do resultado ruim para o Barra, foi um dia marcante na minha vida, na minha carreira, e que a gente lembra com muito carinho. No rádio. Agora vamos falar de jornal. O jornal, a gente teve vários momentos marcantes, mas eu vou dizer que uma que me impactou muito porque eu era muito jovem e eu não lembro o ano. Outro dia até ia pesquisar sobre isso. Eu estava no jornalismo há pouco tempo e o Corte da Barra
teve um deslizamento. Eu lembro, desceu umas pedras lá. E uma senhora estava atravessando com os dois filhos e ela foi soterrada. E eu fui lá fazer a cobertura. E no momento que eu chegava para fazer a cobertura, eles tinham acabado de encontrar o corpo. E ela abraçada com a filha, aquilo realmente mexeu demais comigo. Eu era muito jovem, é uma cena assim que me chocou muito, porque até então, embora eu cobrisse as coisas para a TV, eu nunca tinha visto nas minhas coberturas ninguém morto, e muito menos numa circunstância daquela. Então foi algo que me marcou muito. Depois, é lógico, cobri crimes, cobri deslizamentos, várias coisas muito tristes. Na de 2011 eu já não estava, eu estava com problema de saúde, eu não pude fazer muita coisa, então não vivi muito aquele drama, a não ser pelas mídias. Mas essa com certeza me marcou negativamente. Positivamente, muita coisa boa. Tive a oportunidade também de trazer, durante toda a minha carreira, muitas notícias boas da parte de cultura, de esporte, que sempre eu gosto muito de falar de coisa boa também, porque coisa ruim já tem bastante, né? E faltou TV, né? Isso. Rapaz, a TV, acho que 2011 me deixou assim numa sensação muito frustrante, porque estava acontecendo tudo aquilo na cidade, na tragédia, e eu estava com um problema na perna, que eu não podia me locomover, eu tinha que ficar 15 dias com a perna para cima. E justamente num dos dias que aconteceu a tragédia. Então, assim, aquilo foi mais uma frustração minha de não poder estar colaborando, porque eu queria estar naquele momento ali ajudando a mostrar os problemas e buscar a mobilizar as pessoas pelo socorro, dar o mérito de quem estava ajudando, os voluntários. E aquilo acho que ficou uma certa mágoa, assim, de não poder ter feito essa parte, né? Num momento de uma tragédia que a gente não gostaria nunca de ter que dar a notícia, mas já que ela estava acontecendo, a gente procurar trazer o lado bom, o lado das pessoas que se empenharam em ajudar, o lado de ter que, né, como que você poderia ajudar, e eu parabenizo a todos que ajudaram naquela época. Vamos falar um pouco do esporte da cidade, né? Vamos lá. Porque assim, Teresópolis é conhecida nacionalmente pela Grande Comari, como casa da seleção brasileira, né? Que eu acho que, assim, a Grande Comari teria que ser mais aberta para a população aqui de Teresópolis. Acho que teria que participar mais da implementação do esporte aqui na cidade, né? E eu queria que você desse a sua opinião sobre isso, né? Sobre a Grande Comari, a CBF, né? Como que ela poderia participar mais do esporte aqui. E depois eu vou pedir para tu fazer um raio-x daqui do esporte. Bom, vamos lá. Sobre Granja Comari, eu concordo plenamente com você. Eu acho que muito se fala e até hoje pouco se fez em termos de democratizar o acesso da população à Granja Comari. Acho que não fosse todo dia, mas pelo menos tivesse alguns dias de uma visita guiada para as pessoas terem oportunidade de conhecer, né? Pisar um dia naquele gramado. Lógico, tem todo o cuidado, que o lugar é muito bem cuidado, quem já foi lá sabe que para manter aquele gramado em condições de treinamento, né, é necessário um trabalho constante, mas haveria possibilidade. Mas, infelizmente, eu vejo que isso sempre ficou muito no discurso e poucas ações práticas foram feitas. Para se ter uma ideia, eu não vejo nem, e fica a sugestão para o atual governo, nem um receptivo da imprensa, que vem de todo mundo, para quando o período que a seleção está aqui. Eu acho que no período que a seleção treina em Teresópolis, seja 5 dias, 4 dias, 3 dias, tinha que ter alguém lá da Secretaria de Turismo, um guichê o tempo todo, para ajudar, orientar a pessoa na imprensa. E pouquíssimas vezes isso aconteceu. Eu até lembro que eu fui uma vez num evento da prefeitura para a imprensa, na época, para você ter uma ideia, que Paulinho Nascimento, nosso querido Paulinho, era o secretário de esporte do governo Luiz Barbosa. Depois disso eu não lembro uma vez sequer um evento da prefeitura para convidar a imprensa para um coquetel, apresentar a cidade, porque tem jornalista que vem em Teresópolis e não conhece o potencial que a gente tem, né? E são formadores de opinião do Brasil inteiro. Falando sobre isso, eu lembro até agora, na última vez que a seleção veio aqui, o pessoal da ESPN falando no ar, que estavam procurando coisas para fazer em Teresópolis. Olha só. Eles falaram no ar, que aí pegaram sugestão com alguém e aí iam em algum lugar e tal, mas assim, eles falaram no ar, isso lá.
Você vê, a CBF iria... Não acredito que a CBF não abriria espaço para um standzinho, aquele stand ali individual, Também funcionário da Secretaria de Turismo com material. Botaria ali o nosso centro gastronômico da cidade, onde né? tem evento, tem coisa. Então, assim, eu também acho. Então, fica a sugestão, a secretária Nena Benedito, o prefeito Leonardo, ano que vem, ano de Copa, a seleção não sei quantos dias vai vir para Teresópolis, mas tem que ter uma estrutura para atender esse pessoal. E outra coisa, muitas vezes tem seleções aqui de base. Verdade. A seleção feminina vem que direto está se pra cá. preparando. Nós vamos ter uma Copa do Mundo feminina em 2027. Então tem essa atenção com esse calendário da CBF. Porque são dois lados. Democratizar para o teresopolitano e o turista poder ter mais acompanhamento, mas também olhar o pessoal que vem de fora, que é formador de opinião, e atender esse pessoal legal de uma maneira que eles repercutam positivamente. Você vê, o comentário da ESPN poderia ser: a gente quer agradecer o pessoal da Secretaria de Turismo, que nos atendeu. Não, o comentário já foi negativo. A gente teve que saber o que fazer aqui. E aí eu vou te falar, e aí também é uma oportunidade até de divulgar a própria feirinha, que é próxima ali, pô. Exatamente. Que tem um centro gastronômico muito bom, a feira é excelente. Então, assim, você tem como divulgar a cidade de várias maneiras ali, aproveitando. Assim, eu acho essa parte do stand também muito importante, eu concordo com você. Outra sugestão que eu ia dar, não sei se você pegou essa época ou se você lembra. Eu lembro porque era a época do Marcelo Gancho, que era treinador da seleção de Teresópolis aqui, ele treinava o núcleo que tinha da CBF, e a gente tinha o Brasília Camp. Sim. Lá na CBF. Poxa, era uma coisa que vinha times de todo lugar do mundo, os times daqui de Teresópolis participavam, né, as categorias de base. Então, assim, é uma outra sugestão aí pro governo que pode alinhar isso com a CBF e voltar a fazer, pô. E ali a gente se sentia pertencendo à CBF. A Brazilian Cup era um campeonato que vinha gente do Brasil inteiro e até de fora. Mundo, pô. Eu cheguei a jogar contra times dos Estados Unidos, da Argentina, México. Você jogou para Eu joguei pelo time de Teresópolis com o Marcelo Gancho de treinador. Sim. Marcelo, que hoje está na CBF aí fazendo um trabalho de núcleos da CBF em vários lugares aí, viaja a beça, nosso amigão Marcelo, gente da melhor qualidade. Então, assim, é uma coisa que eu acho que é uma orientação também para o governo, assim, que eu acho que dá para voltar. Assim, tem muitas coisas que eu acho que dá para fazer. Não, e você vê, o que a gente está falando aqui, Adriano, não é nada que vai mexer em altos investimentos, em precisar licitar nada, em contratar ninguém. É pegar um servidor, preparar esse servidor para fazer esse tipo de atendimento, colocar uma pessoa lá para fazer, para estar lá disponível, para ajudar o pessoal da imprensa, que quer uma informação, de repente soube de um bairro, né, o cara ouviu falar, não, hoje não vai ter treino da seleção, queria conhecer algum outro lugar aqui. Onde fica aí tal de Cascata dos Amores, onde é a Cachoeira dos Frades, eu queria ver como é que é, e ter alguém lá para explicar, não, o trajeto é esse, vou te dar aqui mais informações. Então, acho que isso são coisas básicas que não demandam de grandes investimentos, que podem ser feitos com um pouquinho de planejamento. Eu falei da Feirinha do Alto e tem outra coisa. Aí eu coordenei as feiras daqui da cidade. Você saindo dali da Grande Comari, logo na porta ali, na frente do Comari, ali tem uma feirinha ali, da cidade aqui. Sim, sim. Então, assim, ali são 7 stands ali, então, assim, imagina preparar esse pessoal para quando vier a seleção, então, assim, dá para fazer uma coisa bacana, entendeu? É verdade. E todo mundo, quando viaja, gosta de levar uma lembrança da cidade, alguma coisa, né? E a gente acaba perdendo essa oportunidade. E aí eu queria que você fizesse um raio-x daqui do esporte da cidade. E você falar como que você acha que tá, o que dá para melhorar, o que se quiser comparar com como era antes, fica à vontade. Bom, vamos lá. Eu acho que a gente passou por momentos, um momento de transição. Eu vou lá atrás no passado e as pessoas, você às vezes fala do passado, mas às vezes para a gente entender o presente, pensar o futuro, você tem que pensar no passado. Nós tivemos um governo que foi marcado na história de Teresópolis como um grande incentivador do esporte, foi o governo Roberto Petro. Isso aí são uma das questões que foi uma característica, até porque é uma coisa que ele gosta muito, né? E o Roberto, fui funcionário do Roberto no Teresópolis Jornal, então é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande e sei que existem algumas coisas que foram marcas do governo dele e o esporte foi uma. E aí veio o governo Jorge Mário. E erradamente, quem assumiu na época a Secretaria de Esporte viu o gasto no esporte como só gasto, não como investimento. Como investimento. Só que Roberto Petro, na época,
trouxe para cá seletiva olímpica de judô, eventos de vôlei, grandes futsal. competições. Teresópolis disputou o campeonato de futsal. Então eu acredito que sim. De repente o investimento estava muito grande no esporte, vamos reduzir. Ótimo. Eu também acho que poderia sim, né? Até porque era um novo governo, com uma nova filosofia. Mas foi uma coisa muito radical. E aí se pegou o orçamento da Secretaria de Esporte e se achatou de uma maneira absurda. O que acontece? Depois que tu tira, meu amigo, para botar de novo. É difícil, complicado. porque vai para outros lugares. Aí a gente às vezes critica os secretários de esporte, mas a gente tem que reconhecer que esporte tem pouco orçamento. Verdade. Porém, eu acho que deveria ter havido mais empenho de alguns vereadores, de algumas... por exemplo, hoje nós temos a secretária Érica Marra. A Érica é uma pessoa que é indiscutível que a Érica gosta de esporte. Ela nasceu, que criou a sua carreira política no esporte. Porém, a Érica tem uma visão do esporte, muito das vezes, do que ela gosta no esporte. Isso é natural. Ela, por exemplo, a Érica não é muito incentivadora do futebol local. Nunca vi ela tem esse olhar com a mesma situação de outras modalidades. O irmão dela o Johnny é envolvido no futsal, né? Ela é do jogava vôlei. muito, Isso. por sinal. E o que eu quero entender aqui, que eu não estou criticando a Érica, eu estou falando, cada um tem a sua visão. Tem sua vertente mais forte. Exato. Ela é professora de educação física e sempre viu na questão de escolinhas, de formação esportiva, uma coisa muito legal. E, de repente, nunca vivenciou, como eu, que era narrador de futebol, a importância para as comunidades dos campeonatos de futebol. Aí o que acontece? A gente chegou em 2025, a prefeitura está sem dinheiro, mas eu acho inadmissível a gente terminar 2025 sem ter um campeonato municipal de futebol. Acho uma vergonha para Teresópolis. Então, eu falei isso na TV Cidade e repito aqui. Para mim é uma vergonha Teresópolis ter passado em brancas nuvens no Campeonato Municipal 2025. Eu espero que isso seja remediado em 2026 com um dos melhores campeonatos dos últimos anos, para recompensar, né, o ano que a gente perdeu. Porque desde que eu me entendo por gente, antes de começar a narrar futebol... Eu cheguei a jogar uns campeonatos aqui da cidade. E você sabe como mobilizava as comunidades. Né? Eu sou torcedor, não nego de ninguém para que... amanhã depois eu só ficaria dividido hoje se o Cascata disputasse o campeonato, porque é o bairro que eu moro. Mas eu nunca neguei para ninguém que no futebol local eu sou torcedor do Fonte Santa. Fui criado na Prata do Fonte Santa. Então, todo campeonato que o Fonte Santa estiver disputando, eu vou torcer. Mas o que não significa que eu fique cego para o que é o futebol. Mas eu lamento muito a gente chegar ao final de 2025 e não ter tido campeonato. Acho que agora... não sei qual foi o planejamento no orçamento para o ano que vem, que já é do atual governo. Mas eu espero que tenha sido pego pelo menos uma parte da verba da Secretaria de Esporte para garantir a realização dos campeonatos de futebol de base e adulto. Eu acho que não é um absurdo de recurso que vai dizer que vai mexer, vai impedir de melhorar a saúde. Né? Porque se você falasse, você vai desviar 1 milhão de outra coisa para fazer campeonato municipal, mas não é. O custo não é um absurdo desse. Então você tem condição, sim, de fazer os campeonatos locais e, ao mesmo tempo, continuar cuidando das outras questões do município. Então é a minha opinião. Acho que tem muitas coisas legais sendo feitas na Secretaria de Esporte, principalmente... Está bem movimentado. Vejo que o Pedrão voltou a ter muitos eventos, isso é muito bacana. O Pedrão, no governo passado, ficou muito... Você conhece um pouco, você trabalhou em um café popular que era dentro do Pedrão. Passava meses sem ter um evento esportivo no Pedrão, que eu acho um absurdo. Mas a gente vê que isso melhorou. Mas eu não posso deixar de, como um cara que sempre gostou do futebol local, que sempre apoiou o futebol local, de lamentar essa questão do campeonato municipal. Eu acho que dá para fazer a formação esportiva, trazer eventos de artes marciais, de outras modalidades, e fazer o campeonato municipal. Né? Um outro campeonato também que eu sinto falta também, que movimentava bastante, era a Copa Comércio, de futsal.
Que também era uma coisa que E envolvia é uma bastante. coisa que, de repente, é até mais fácil, porque as próprias empresas podem ajudar a pode falar com a SEAT, entendeu? Conversa. Sim. Assim, eu acho que é uma coisa também que é bacana. Que você movimenta as empresas da cidade e ainda faz aquela, tipo, uma confraternização, né? Com o pessoal. Ô, Adriano, só para não esquecer, para não deixar tudo na conta da Secretaria de Esporte. Não. Porque é o seguinte, nós temos também o quê? A Liga Teresopolitana de Esporte. Porque, na verdade, quem organiza o campeonato municipal não é a Secretaria de Esporte, é a Liga. Uhum. Então, eu não sei hoje como é que está a Liga. A Liga sempre foi uma entidade muito atuante. E hoje não sei, porque ela teve mudanças nos últimos anos. A Gisele foi presidente, o vereador Sandrinho exerceu a presidência durante um tempo, antes de ser vereador. E hoje eu confesso para você, a Liga está tão, assim, esvaziada, que eu não sei quem está na presidência da Liga. E aí, assim, às vezes é até ponto de sentarem, né, o pessoal da Liga junto com a Érica, que é uma pessoa bacana pra caramba, e verem qual é o melhor caminho e tentar se ajudarem. E aí até, assim, às vezes dá para envolver também a SEAT, o comércio local e ver que, assim, a gente sabe que para a prefeitura, igual você falou, uma secretaria que não tem uma verba tão grande é complicado. Então, assim, tem como ver de buscar verba de fora. Sim. E às vezes até local aqui com o comércio ver se consegue fomentar isso. É verdade, eu acho que você pode até abrir precisa para complementar os clubes pagarem uma taxa para ajudar. Eu acho que o jogador não pode só o clube bancar, só a prefeitura bancar, tem que ter uma integração. Prefeitura, através da Secretaria de Esporte, a Liga Teresopolitana e os próprios clubes interessados em disputar. Agora, tem que ser feito com antecedência. Já que não teve o desse ano... Monte um calendário, pelo amor de Deus, né, gente? Agora não vai deixar chegar em outubro de 2026 e, rapaz, ainda não planejaram o campeonato. Então, não há necessidade disso, né? Verdade. Até porque eu vou dizer uma coisa, ano que vem sempre aparece patrocinador. Ano que vem é eleitoral. Aí um deputado patrocina um time, um deputado patrocina outro, é mais fácil. Nós vamos falar sobre a eleição. O que acontece? Você tocou numa parte que eu sempre falo. Assim, eu sempre falo que a minha geração lá do Perpétuo foi uma geração muito boa, porque a gente teve projetos sociais. E, cara, eu bato muito nessa tecla. Que, assim, as comunidades têm que ter esporte, tem que ser mais investido em educação, que, assim, minha época eu sempre falo, eu tinha capoeira, eu tinha karatê, eu tinha futebol, eu tinha futsal. Então, assim, cara, minha cabeça estava sempre voltada para essas coisas. E eu sempre aprendi muito lá que, assim, se eu queria ser uma boa pessoa, eu tinha que me dedicar. Eu não podia beber, eu não podia fumar, eu não podia usar droga, eu tinha que respeitar meus pais, eu tinha que ter nota boa na escola, e aquilo foi organizando o meu caráter. O que você acha que, assim, da importância desses projetos sociais nos bairros, e se você acha que tem como a prefeitura fomentar isso nas comunidades? Eu acho muito importante, fundamental, porque você falou... vem até alguns nomes aqui, por exemplo, eu lembro de uma pessoa como o seu João Campos, seu Palmeirense. Então, eu joguei com ele no Palmeirense. Seu João Campos, um beijo no coração, uma pessoa que fez um trabalho maravilhoso. Que eu acho que teria que voltar para o tiro de guerra? Também acredito. Eu acho que a prefeitura podia olhar com muito carinho, até com toda a obra que está sendo feita lá de Vila Olímpica e abrir esse espaço de novo. O seu João é uma pessoa que mereceria muito ter essa oportunidade de novo, porque ele faz com muita paixão. E eu vejo hoje na cidade projeto articular. Eu vou ser injusto porque tem alguns nomes mais recentes que eu não acompanho tanto a parte de futebol de base hoje. Então eu posso não citar alguns. Mas, por exemplo, vou citar aqui o Thiago do Transformers, que faz um trabalho bonito, o pessoal do Projeto Articular, entre outros. Como na época que eu acompanhava, eu lembro que tinha um senhor, seu Alfredo, chileno. Seu Alfredo? Lá da Granja Guarani. Cheguei a jogar alguns jogos. Da União da Granja Guarani. Aí você tinha o Murico tá vivo, graças a Deus, o Mel que infelizmente nos deixou, que fazia o Guarani no bairro de São Paulo. Lá no Perpétuo. E então a gente sabe a luta que era esse pessoal, porque fazia com muita paixão, né, Adriano? Eles não faziam com segunda intenção, eles faziam porque gostavam do esporte. E aí, salvaram muita gente, tá? É isso que eu ia falar. Quantas pessoas, devido ao futebol, futsal, as atividades esportivas, não foram para caminhos diferentes e ruins, né? Então, valorizar essas pessoas é muito importante. A gente, infelizmente, eu acho que nós temos esse defeito em Teresópolis. Se esquece um pouquinho as pessoas.
Tem gente que... Porque às vezes pensa, fulano fez um trabalho muito bom, mas fulano apoiava o político A, político B. A gente tinha que homenagear essas pessoas, independente de corrente política, porque elas às vezes apoiavam alguém porque aquela pessoa que a apoiava também. Apoiava o projeto também. Porque, na verdade, elas faziam, não era por política, era por gostar, por ser apaixonado. E eu acho que toda pessoa que faz um trabalho comunitário social, seja de esporte, de cultura, de lazer, e faz de coração, merece muito ser valorizado. É uma coisa que você falou, eu sempre falo também. Cara, pra mim, o governo tem que ser assim. Independente de que você apoie. Se você é o melhor que ele faz, cara, tem que estar lá. Sim. Se você faz pro bem da comunidade, pro bem da população, tem que estar lá, cara. Assim, a cidade tem que crescer, cara. E só vai crescer se tiver pessoas comprometidas com o desenvolvimento da cidade. E aí você falou Melk, Murico, seu João, eu falo muito também de João Ferreira, que foi com o Karatê, do Bairro São Pedro, Sorriso, com capoeira também. A galera da capoeira tem vários então, assim, aí. Cidinho, um abraço. Cidinho também, Cidinho, top. Então assim, na minha época, a minha geração foi muito boa, graças a esses caras. Sim. Então assim, hoje a gente fala que a criminalidade em Teresópolis está crescendo muito. E aí eu vou te falar, eu acho que é muito de não ter esses projetos sociais nos bairros. Porque se você tiver esses projetos sociais nos bairros, você dá uma esperança para as crianças de lá que tem outro caminho. Então, assim, eu acho que isso daí, além de ser um projeto social, é um projeto de segurança pública. Porque se não começarem a botar projetos sociais nos bairros e dar uma esperança para essas crianças que estão nascendo lá nas comunidades, dela ver um futuro melhor, cara, infelizmente, cada vez mais a gente vai ter mais... Vai acabar cooptado pelo crime. Porque assim... eles veem lá, onde que eles veem que sai dinheiro todo dia, o que eles veem o dia todo lá? É aquilo. Então, assim, cada vez menos a gente vai ter as crianças nas escolas e cada vez menos a gente vai ter pessoas de bem aí lutando, assim, infelizmente. Então, eu acho que o projeto social nos bairros é muito importante. Vou até dar um exemplo. O Léo falou, acho que na campanha dele, sobre merenda nos finais de semana. E aí, assim... você poderia abrir até as escolas no final de semana e fazer os projetos sociais ali no coisa. Claro que você vai cadastrar, vai ver quem é a pessoa certa que está fazendo ali, mas assim, às vezes é uma oportunidade que tem de você abrir as portas das escolas. O bairro que não tem uma quadra, não tem um negócio direito, você faz dentro da escola, pô. Assim, há soluções igual você falou. E a gente está dando dicas aqui, porque são coisas que não é tanto gasto para fazer. Né? Então, assim, você às vezes consegue fazer sem ter um grande investimento e melhora muita coisa aqui na cidade, né? É verdade, Adriano. Eu vejo a minha geração, eu sou mais velho que você, e a gente tem nomes aqui que cuidavam do esporte que ficaram de referência. Seu Stork, Zagallo, né? O meu padrinho, seu Guilherme Dung, foi diretor de Teresópolis muito tempo. Seu Oswaldinho, seu Moacir, que na época que eu era garoto ali tentava jogar, não era tentava jogar ali infantil e juvenil, eram as pessoas que motivavam a garotada a jogar. Então a gente tem uma geração e acaba sendo nítido na maneira como a minha geração, na sua maioria, acabou seguindo a vida, porque houve essa influência. Eu fui criado na Praia de Fonte Santa. O esporte dominava na Fonte Santa quando eu era garoto. Hoje o campo fica lá, às vezes, dias sem alguém jogar uma pelada. Era impossível ter um campinho de pelada na Fonte Santa quando eu era garoto que não tivesse bola todo dia. Né? Então, a minha geração, quem está na faixa dos 50 a 60 anos hoje, todo mundo jogava bola direto. E hoje a gente vê que mudou muito isso. Mudou pela questão de tecnologia, a garotada muito... Mas mudou também porque não tem um projeto social, não tem um incentivo. Né? Isso falta. E os poucos que fazem merecem muito apoio. Muito apoio. Muito apoio. Eu concordo. Os que se dedicam de fazer uma aula comunitária de jiu-jitsu, de karatê, de futebol, de teatro, de dança, todos merecem o nosso elogio e apoio. Verdade. Falando ainda do esporte, tem uma época que Teresópolis foi celeiro de esportistas, né? E aí, assim, o que você acha que falta hoje para Teresópolis gerar mais talentos ainda, seja no futebol, seja no esporte em geral? O que você acha? Tu acha que é apoio financeiro? O quê? É um espaço? Tipo assim, o que você acha que falta? Eu acho que a gente tem que ter, além da formação esportiva que tem hoje
bacana por parte de iniciativas privadas e também da prefeitura, uma continuidade depois que o jovem chega a uma certa idade. Porque o que acontece? Eu vou voltar lá na minha geração. A gente começava a jogar no infantil, no juvenil, e aí o cara era bom de bola. Ele tinha continuidade, que ele ia jogar o sub-20, depois ele ia jogar o adulto, etc. O futsal, a mesma coisa. Nós tivemos jogadores, nós tivemos treinador de futsal que saiu aqui de Teresópolis e foi para a Europa. Nós tivemos jogadores de futebol profissional que jogaram, se não chegaram às vezes nos grandes clubes, mas jogaram profissionalmente em vários clubes do país e até fora do país. Então a gente tem uma geração que tinha isso. E isso em toda modalidade. Por exemplo, o jiu-jitsu sempre teve continuidade. Então é um esporte que a gente continua revelando valores, né? Agora, não todas as modalidades têm essa continuidade e isso acaba que um garoto tem muito talento, aí quando chega nos seus 16, 17, ele já não tem continuidade. Aí ele não tem mais competição para participar e às vezes acaba estagnando, vamos dizer assim. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser pensada e uma coisa que o governo, não sei se foi contemplado nesse orçamento do ano que vem, que o governo vinha anunciando, que eu acho muito importante, é a Bolsa Atleta. Bom. Porque vários municípios já têm vizinhos, não só da nossa região, como também de outras. Eu digo por municípios que eu acompanho na minha carreira de outros trabalhos que eu faço profissional, como Rio das Ostras, Magé, Pimirim, tem esse incentivo a atletas de destaque para que eles continuem. Então isso é fundamental, porque o atleta amador é muito custo para o cara competir, né, Adriano? O cara é muito bom de jiu-jitsu, aí ele vai para o campeonato pan-americano em São Paulo. Só que tem uns que vão até para fora. Pô. Ou vai lá para... exatamente, vai para outro país. Aí o cara tem que pagar hospedagem, passagem, alimentação, a inscrição, que não é barata. Então, tem que ter... E vou te falar, e às vezes até um kimono, material dele esportivo também. Aí às vezes uma empresa ou outra ajuda o cara, mas às vezes nunca é o suficiente. Verdade. E eu acho que o poder público pode ajudar muito nesse ponto. Eu acho que esse é um projeto que eu espero realmente que o governo coloque em prática o mais rápido possível, em 2026, espero. Vamos falar um pouco sobre a política, né? Sobre o governo atual, né? Você que acompanha as reclamações diárias, né, das pessoas, falando do que acontece na cidade, fazendo uma análise fria do governo atual, o que você acha assim, que você destaca de ponto positivo, que ele acertou, e o que você acha que ele errou nesse ano aí de mandato, né, que vai fazer? Bom, primeiro me posicionar fora não como jornalista, mas já que você falou de política. Eu estou muito a cavaleiro para falar do atual governo, porque eu sempre tive uma postura muito independente em relação a governos. A gente sofre hoje na mídia, isso é uma coisa que eu acho que eu quero colocar aqui, Adriano, porque a mídia é muito criticada hoje por conta de parte de algumas pessoas da mídia local estarem alinhadas ao governo. O que faz parte quando você se envolve na política. Eu fui candidato a vereador, segundo você, eu apoiei, o meu partido apoiou o Alex Castelar. Tivesse o Castelar ganho, talvez eu tivesse uma cobrança, né, se eu não fizesse uma determinada crítica ou, contestação ao Alex, de que eu estava ali porque eu sou do lado do governo. Mas eu não apoiei o Leonardo Vasconcelos politicamente, embora sempre tive um bom diálogo com o então presidente da Câmara, hoje prefeito, sempre me respeitou muito, sempre me atendeu com toda a educação, mas eu estou muito tranquilo para criticar o que eu acho que não está funcionando, o que eu acho que tem que funcionar. Lógico que todo governo de transição, quando não é continuidade, tem uma dificuldade no primeiro ano de se ajustar, porque você pega um orçamento para o governo anterior, você deixa projetos que são esquecidos, o governo vê um projeto, não, eu quero fazer isso aqui diferente, às vezes com razão, às vezes sem razão, às vezes só para ser... Mas não há como negar que, em alguns pontos, o governo atual, eu acho que fez as coisas certas. Porque era inadmissível que você tivesse algumas escolas como ali Noronha 4 anos sem ser entregue. Então você não dá para reclamar
o governo entrou. Na verdade, eu fui ver realmente a obra, precisar de 4 anos para entregar. Ela praticamente foi refeita na atual gestão e entregou num tempo hábil e com qualidade. Fez lá no bairro de Pinheiros a reforma da escola. Então, teve algumas obras positivas que estão sendo feitas. Recuperou lá o Eitel Abdala. Então, em termos de obras públicas, eu acho que o governo me surpreendeu até, porque entregou rápido e com qualidade, porque as obras ficaram bem feitas, pelo menos inicialmente a impressão que a gente tem é essa. Também vejo assim, a dificuldade na questão de serviço público, a gente tem muito buraco na rua, a prefeitura é uma luta constante, porque nossas ruas sempre foram mal asfaltadas, a maioria delas. Verdade. É jogar piche em cima de paralelo. Então não tem jeito, porque é remendo que daqui a pouquinho, na primeira chuva mais forte, vai embora. E a maioria das ruas teria que ser asfaltada corretamente. Mas o investimento para isso seria enorme. E aí a gente vai viver esse problema. Esse problema é do governo atual, como a gente reclamava do governo do Vinícius, como reclamava do governo do Tricano, como reclamava do governo do Arley. E em alguns lugares vai reclamar sempre, até que um dia alguém tome uma medida de chegar e colocar ali vamos dizer assim, o asfalto como deveria. Verdade. Né? Mas, porém, eu vejo assim, o grande desafio do... Eu gostei que o estúdio ficou florido. Eu acho que o grande desafio, Adriano, não é mais para gordinho, né? O grande desafio do Leonardo e de qualquer governo é saúde. Por quê? É isso que eu ia te perguntar. Qual era o maior desafio, assim, que tu acha que é o maior problema? Eu também acho que é a saúde, que é o calcanhar de Aquiles do governo. Antes de falar de saúde, só para terminar, o que eu acho que foi positivo. Eu acho que as questões das obras me surpreenderam. Eu acho que o governo está fazendo com qualidade e dentro de prazos, sem fazer loucuras, para fazer uma obra bem feita. Eu acho isso bacana, acho isso positivo. Perdão. Acho que a cidade retomou a autoestima no Natal. Acho que foi bonito. Assim, eu não passei pela cidade toda, mas os pontos que eu vi, tá muito bonito. Eu acho. E nós passamos em branco, não é possível. Eu até fiz um comentário na minha rede social. Lógico que a gente tem que cobrar mais saúde, menos buraco, tudo isso tem que ser cobrado. Mas não dá para ficar triste, porque a cidade ficou bonita, né, gente? Pelo amor de Deus, eu acho que... E traz dinheiro novo para a cidade. Exato, nós somos uma cidade que se diz turística. Aí a pessoa chegava do Soberbo para o centro da cidade, não viu uma luz de Natal, não viu uma decoração bonita, não viu a iluminação, e ficou muito bonito. Já começa lá no Soberbo, passa pela Fonte Judite, valorizou a Fonte Judite. Ali no Ginda Bloch. Sim, então, agora na Praça da Baltazar da Silveira, na Prefeitura, a Vila do Papai Noel. Ficou legal, ficou bonito, e o que é bonito tem que ser eu sou assim, eu acho que assim, o que tá bom a gente tem que elogiar e o que for ruim tem que falar, não tem jeito, cara. Exatamente. Agora, a gente sabe que o governo tem desafios que não seriam vencidos num ano só, como a questão de mobilidade urbana, que eu vejo algumas iniciativas boas, outras que a gente só vai ver o efeito na prática, porque mobilidade você tem os estudos, né? Mas nem sempre o estudo vai cravar certinho o que vai acontecer. Vai ter abertura da nova rua da Sudantex, vai ter algumas mudanças, segundo o secretário Serginho Mauro, a gente torce para que melhore, porque o trânsito está precisando melhorar. Está precisando. Mas, então eu vejo alguns avanços em relação ao governo anterior, bacana. Eu acho importante que a gente tenha recuperado essa autoestima, mas sei que o grande desafio hoje para qualquer um é a saúde. E aí uma coisa que tem que se falar, o prefeito anunciou um projeto mais audacioso de um hospital de grande porte. Do Hospital Municipal? Exatamente. E agora anunciou um outro. É bom lembrar, porque teve gente que já me questionou, então vai ter um hospital. Não. Segundo o prefeito... O Hospital Municipal vai ser lá onde que era até a Secretaria de Desenvolvimento Social, perto de São José. Próximo ao São José. Ali é um hospital de grande porte, com chamada porteira aberta, com emergência, etc. O projeto é esse. Isso também que eu sei. E o outro que foi anunciado ali, onde é a agência do Itaú, na Delfim Moreira, seria um hospital de retaguarda para quê? Para internações. É um hospital chamado de porteira fechada, porque ele não vai ter atendimento ambulatorial, nem de emergência.
Para ali seriam deslocados pacientes que hoje ficam ali na que UPA. hoje estão na UPA, ou são atendidos na SPA. Aí tem E até para evitar desse pessoal ir para outra cidade, ser transferido para outra cidade. Exatamente. Então, como que você resolve um problema seríssimo da saúde? Qual é o nosso problema? Leitos. Nós não temos hospital municipal. Verdade. Só temos hospitais terceirizados que nos últimos anos São a privados. oferta de leitos diminuiu. Porque acabou o convênio com o Hospital São José, que não atende mais o SUS. A beneficência tem uma limitação de estrutura para atendimento de alguns casos. Então, alguns casos só podem ser atendidos tudo pelo Hospital das Clínicas. HCT. E aí você diz, como que o HCT vai absorver o pessoal daqui vai de fora? todo o SUS, todo o plano de saúde e todo o particular, porque é uma entidade privada. Verdade. Né, que tem uma limitação ali, ela tem pactuado com o município um certo número de leitos. Então, para ampliar esse leito, qual a outra... Como que você amplia o aumento de leitos se não construir uma outra unidade de saúde? Isso é uma coisa lógica, gente. Se ali é o lugar ideal, que vai tumultuar o trânsito. Todos esses questionamentos têm que ser feitos, têm que ser estruturados, mas que a gente precisa ter vaga para as pessoas serem internadas, isso também é um fato. E se o governo conseguir concretizar isso, vai ter dado um passo muito importante para melhorar a saúde de Teresópolis. O que não significa que não tem que cobrar se faltar médico no posto de saúde, porque a atenção básica tem que ter. Tem que ter médico, tem que ter remédio nos postos de saúde. Então, são coisas diferentes. Verdade. O fato de construir os leitos, o hospital, não significa que você tem que passar o pano quando tem algum problema na unidade básica de saúde. São coisas diferentes. As cobranças têm que ser diferentes. Uma cobrança é o serviço de prevenção, de atendimento emergencial tem que funcionar bem e... Para terminar, que a gente... Não, pode ir. Lá que eu vou. E o serviço de internação tem que funcionar para as pessoas não precisarem ir ser transferidas lá para Volta Redonda, como tem acontecido. Então tá. Antes só de eu falar mais uma coisinha aqui, eu quero falar aqui, ó, que chegou. São os salgadinhos aqui do Rei do Quibe. O Rei do Quibe aqui na rodoviária ali, na loja 8. Para você que quiser aí encomendar salgados artesanais aí do Rei do Quibe, é só você ir ali na rodoviária, ou você pode ligar pelo telefone, ligar ou mandar mensagem no WhatsApp. No WhatsApp ele responde mais rápido. Pelo 968001415 é o Rei do Quibe aí. Vale a pena você ir lá. Eu não posso deixar sempre de agradecer aqui a Agência Zion, que está aqui, é nossos parceiros aqui do podcast. O podcast foi eleito 2 vezes aí o melhor podcast do ano, 2024 e 2025. Isso é fruto do trabalho aqui da Agência Zion, do Ricardo, do André. Esses caras aí são sensacionais. Então, assim, se você quer a qualidade daqui da Agência Zion, da qualidade do podcast, quer fazer aí material para internet, quer fazer gestão das suas redes sociais, ou quer gravar qualquer coisa da multimídia, né? Vem pra cá pra Agência Zion, que eu tenho certeza que eles têm um plano aqui e tem a solução pra você. Só procurar aqui o André ou o Ricardo na Agência Zion. Também não posso deixar de falar da Dai Alimentos. Se você, ainda mais agora que tá chegando Natal, ela tá fazendo lá peru, toda a parte da ceia, né, de Natal lá. Só você procurar aí na internet a Dai Alimentos aí. Ela tá aí com promoções lá bacana pra você que não quer cozinhar aí no Natal, nem no Ano Novo, fazer sua ceia. Procura a Dai Alimentos. Eu falei aqui da feirinha, não posso deixar de falar do quiosque da Léo, lá na Feirinha do Alto também, comida com temperinho caseiro, comida top demais, vale a pena você ir lá e comer aí a comida lá, procura a Leocádia lá, fala que veio pelo podcast, que ela vai te dar um desconto lá e vai ser super bem atendido lá, tá bom? E vou te falar, se falar que vem do podcast, ela repõe algumas coisas lá da tua comida lá, só dando essa dica. Também não posso deixar de falar aqui da Smartphone, que é aqui na Avenida Lúcio Meira, na Galeria Cristal, número 36. Só você procurar lá a Andressa ou Rodrigo, se você quer trocar aí película, quer botar capinha, ou fazer conserto do seu telefone, ou até comprar um aparelho lá. É só procurar aqui a Smartphone na loja 36, aqui na Galeria Cristal. Ali procura a Andressa e o Rodrigo, tá bom? Antes de eu terminar, eu só quero que você fale um pouquinho pra gente entrar de como que foi sua vivência aí na política, né? De ter sido candidato aí 2 vezes. Eu quero que você fale e depois a gente volta aí pra encerrar o podcast. Bom, Adriano, é sempre interessante, você que já participou de campanha também, porque a gente conhece muita gente nova, a gente conhece os problemas do município, a gente tem muita oportunidade de conhecer bairros que às vezes a gente não vai no dia a dia pela nossa correria.
Eu mesmo posso dizer que a política até me reaproximou um pouco da Fonte Santa nos últimos anos, porque pelo dia a dia da nossa correria, nem sempre a gente revia os amigos. Eu geralmente digo que é o seguinte, eu via os amigos ou quando Fonte Santa chegava na final do campeonato municipal, que aí todo mundo ia no campo para torcer, e de 2 em 2 anos, quando eu vou votar, porque meu título até hoje é lá no CIEP da Fonte Santa, e no Brizolão, e eu sempre, de 2 em 2 anos, estou lá para votar. E aí a gente revê um monte de amigos. E aí eu tive a oportunidade de estar um pouquinho mais presente, não só na Fonte Santa, Prata, como em outros lugares. Conheci a minha própria região, sou morador da Cascata, mas durante esses últimos anos eu vivenciei mais também os problemas do Salaco, Salaquinho, que são regiões muito esquecidas, né? Estão muito abandonadas, e a gente precisa, seja quem for no futuro, de alguém que olhe por lá com muito carinho, né? Com todo respeito aos vereadores, mas os vereadores vão lá pontualmente, resolvem uma situação ou outra, mas a gente não tem alguém que vive o dia a dia daquelas comunidades. Então essa é uma coisa importante. E eu acho também que é bom para você saber o que o teresopolitano pensa, né? A gente vê uma descrença muito grande com a política, a gente sabe disso, não só o teresopolitano, mas o brasileiro. E nesses momentos a gente ouve muita, como você deve ter ouvido, né? Mais um que quer entrar para se dar bem, e não sei o que. Tem gente que joga na lata, né? Porque assim... porque a visão que a classe política ajudou a construir também, muitas vezes, é essa. Então, o que eu vejo é o seguinte, precisa se modificar isso. Os políticos estão muito desacreditados. E isso só é um processo a médio e longo prazo. Verdade. Confesso que, se você olhar o quadro nacional, não me anima nem um pouco. Porque, por exemplo, você olha o Congresso, que era para estar debatendo os projetos relacionados ao que eles afetam a vida da gente, cidadão brasileiro. Verdade. Mas não. Estão se protegendo. Vendo, exatamente. Eles estão vendo a direita, que às vezes se é contra um projeto, porque o projeto vem do governo federal e o cara é oposição, mesmo que aquele projeto seja bom, como também, muitas vezes, o contrário, o projeto é ruim, mas o pessoal está alinhado com o governo e aí acaba votando. Então, acho que tinha que mudar isso, né? A gente tinha que ter essa percepção alterada, mas isso não é um processo fácil. O que eu digo apenas é o seguinte, não podemos desistir. As pessoas boas, porque essa história de que é tudo igual, é tudo a mesma coisa, só é bom para os ruins. Verdade. Né? E assim, se você abdica de ter seu direito de votar, você acaba ter que se conformar a ser governado por quem está lá. É isso aí. Entendeu? Tem aquele ditado, né? Quem não gosta de política é comandado por quem gosta. É isso aí. Se eu não fizer essa pergunta, eu vou até apanhar. Que eu lembrei aqui do Coisa da Caixinha, que eu sempre abro. E aí, assim, o cenário ano que vem, daqui de Teresópolis, da eleição, o que você acha do cenário ano que vem que está se desenhando aí? Bom, primeiro eu acho que a gente, lógico, teria que ter um representante local na Alerj, pelo menos um, né? E o outro na Câmara dos Deputados. Eu acho que um estadual ou federal. Disso. Mas aí eu vou fazer uma crítica à classe política como um todo. Porque a classe política, quando é do seu interesse, fala assim, não, tem que ter um representante local. Mas quando chega na campanha, é uma brigalhada danada. Não tem união, cada um vê o seu lado, a mesma coisa. Porque eu não sou aliado ao grupo tal. Mas, poxa, se todo mundo desistisse, fulano tinha chance de ganhar. Não vai desistir, todo mundo vai vir. Então, o político local não pode cobrar de outras lideranças e da população uma fidelidade só pelo cara ser de Teresópolis, se ele muitas vezes também não exerce essa fidelidade com a cidade. Então, eu acho que isso é uma reflexão que tem que ficar. Óbvio que seria bom termos representantes na Alerj na Câmara de Deputados, é óbvio que... Mas uma coisa também, a eleição do deputado é uma eleição que não passa só por esse aspecto local. Às vezes você vai olhar a questão ideológica, a questão de alguém que já está ocupando um cargo e que você admira, porque o cara faz um bom trabalho na Alerj, em Brasília, e você quer votar para que ele continue. Isso é legítimo. Não dá para dizer, tem que votar só porque o cara é de Teresópolis. Não concordo com isso. Eu acho que se você não tem algum político que você se espelha para ter como... e você está meio assim,
legal apoiar um candidato local. Eu acho bom, eu acho que a cidade precisa. Eu entendo assim que o que acontece, o que eu acho assim, da minha opinião, acho que as pessoas, eu sou muito de achar que tem que ter gente daqui, porque, cara, infelizmente a cidade não anda hoje só com o dinheiro dela, com o dinheiro próprio aqui, com os recursos próprios. Então assim, tem que ter gente alinhadas com que queiram trazer recursos e apostar aqui na cidade, incentivar a cidade a crescer, que senão, vou te falar, infelizmente a nossa cidade não vai andar. E a gente vê outras cidades aí menores que a nossa conseguindo eleger representantes. Então, assim, eu acho que é inadmissível a nossa cidade não conseguir eleger representantes, sabe? Porque, assim, a capacidade que a gente tem, a quantidade de gente que a gente tem aqui, era para Teresópolis ter até mais de um representante. A gente tem geralmente uma votação aí de 90 mil pessoas que saem para votar, né? Então, assim, com 90 mil aí, a gente conseguiria eleger aí pelo menos 2 deputados federais, uns 3 a 4 estaduais. Então, assim, eu acho que a gente teria uma força maior, né? Porque, vamos falar a verdade, o próximo governador vai olhar para qual cidade primeiro? A que tiver mais representantes. Então, assim, é até uma forma de você trazer o olhar do governo do estado, do governo federal para a cidade. Com certeza. E a gente já teve representantes em outros momentos e isso reverteu em vinda de recursos e de obras. Projetos. Então, exatamente. Então, nós já tivemos há muito tempo que a gente não tem. O último estadual foi o Nuto Salomão. O último federal foi o doutor Luiz Ribeira, mais tempo ainda atrás. Verdade. Tivemos aí um período Robertão, né, o saudoso doutor Roberto Pinto, o saudoso ex-prefeito Luiz Barbosa, foi deputado também. E de lá para cá, eu não lembro o último mandato do Luiz Ribeiro, mas foi bem no início dos anos 2000. Eu também não lembro o último, também não. Se eu não me engano, o Luiz Ribeiro foi deputado federal até 2002, por aí. Se bobear, a gente está... A gente pode até pesquisar. Vou pesquisar mas está uns 20 anos sem ter um representante, Adriano. E isso realmente é muito ruim para a cidade. Verdade. Maurício, eu te agradeço pela sua participação, cara. Você é um cara sensacional, assim, o papo passou rapidinho aí, entendeu? Que até preocupado estourar o tempo. Entendeu, assim? Então, gente fica lá na TV, os caras... Então, assim, eu te dou esse tempo para você se despedir e falar o que você quiser. Fica à vontade aí, o tempo é seu. Bom, vou aproveitar então para o pessoal que está nos acompanhando. Primeiro, agradecer o seu convite, porque você também é um cara que eu admiro muito, faz um trabalho muito bacana. Quando você se dedica às coisas como você faz aqui com o podcast, você faz com muito carinho, muito esmero. E teve à frente de alguns projetos aí recentes comunitários, sociais, até pela prefeitura, que você fez muito bem. E é um cara que eu sei que faz com muito carinho, muita dedicação. Obrigado. Então, parabenizar, e o podcast é show de bola mesmo. Que bom que você não desistiu de me convidar, porque a primeira vez não deu para estar aqui. Acontece, mano. Mas o que eu quero aproveitar agora é o seguinte, já que estamos chegando no mês de dezembro, vem o final de ano, vem aí o Natal, o Ano Novo. Primeiro, um Natal de muita paz e prosperidade para todos. Um 2026 abençoado para a nossa Teresópolis, que eu possa dar muitas boas notícias no ano que vem, que eu espero. Né? Eu gosto, ao contrário de alguns que preferem a audiência, eu sei que notícia ruim dá mais ibope, mas eu gosto de dar notícia boa, eu gosto de falar de coisa boa. Então eu espero ter muita notícia boa para o ano que vem em Teresópolis. E um recado importantíssimo, vem o Natal. É legal a festa, a ceia, presente, tudo é bacana. Mas não esqueçamos o que a gente está comemorando, verdade, né, gente? Que é o nascimento de Jesus Cristo. E aí, muitas vezes, o principal... se perde. É esquecido. Então, nunca deixemos de, no nosso Natal, cada um dentro da sua fé, fazer sua oração, agradecer a Deus por tudo que passou esse ano e pedir que Ele esteja sempre nos guiando aí no dia a dia. Que bom. Obrigado, tá, Maurício? Eu tenho que te agradecer, que, pô, tu é um cara sensacional, assim, eu já participei do teu programa lá, falando dos projetos, tanto do Café Popular, convido das de novo, feiras, com certeza. Então, assim, obrigado pelo teu carinho de sempre, assim. E aí, eu sempre termino o programa aqui falando para as pessoas que eu não posso nunca esquecer, né? Eu quero te agradecer aí, você que tá sempre aí curtindo, compartilhando, comentando. Então, assim, ó, curta, comenta, compartilha. Obrigado pela sua audiência. Os podcasts têm batido aí uma audiência muito bacana. Então, assim, eu não me canso de todas as vezes terminar o programa agradecendo você que faz aí o sucesso do podcast Adriano Fonseca. Também não posso deixar de agradecer aqui o pessoal da estrutura aqui da Zion, também toda a galera que apoia aqui o podcast. Então, muito obrigado de verdade. E deixa aqui, ó, um beijo no seu coração. Até o nosso próximo podcast aí. Fique com Deus, tá bom?